Ai, gente, aqui estou eu novamente para trazer aquele relato da imobiliária. Atendendo a pedido de vocês, né, na enquete que eu fiz. Então, vocês me pediram para que eu gravasse novamente. Então, eis-me aqui, novamente trazendo o relato da imobiliária. Para quem não sabe, eu já tinha gravado esse relato e o vídeo foi derrubado. Então eu vou falar sobre isso novamente. Bom, eu morava muitos anos numa casa e o dono decidiu colocar a casa à venda. Ele ia embora do Brasil. Colocou os imóveis que ele tinha à venda e dentre os imóveis a casa que eu morava. Eu já comecei então a procurar um outro lugar, né? Eu falei, não vou esperar vender para depois ficar na casa e ter que procurar tudo correndo. Então, quando eu recebi a notificação da imobiliária que ele havia colocado a casa à venda, eu fui na imobiliária conversar e comunicar que eu iria sair da casa, né? Eu já estava vendo um outro local para mim, tudo, então já estava aqui meio que certo. Então eu desci na imobiliária e comuniquei que eu iria sair da casa. Eu iria entregar as chaves, né? Bom, a moça que me atendeu, ela falou que eu poderia sim sair da casa e tal, só que eles queriam saber se eu queria pintar a casa ou eu preferia pagar para os pintores da imobiliária. Eu falei, eu prefiro pagar, porque eu não entendo nada disso, não entendo de pintura, então eu também não é coisa para mim. Eu falei, então eu prefiro pagar. Gente, eu juro para vocês, eu achei que era só isso, né? Eu saí da casa, pagar, os pintores ir lá pintar, pronto, acabou. E acabou aí esse assunto. Mas não, estava enganada. Então ficou decidido que eu iria pagar os pintores para pintar a casa. Tá. Só que ficou acertado assim. Na outra semana, a imobiliária me chama de novo. Falou que eles iam fazer uma vistoria na casa, tal, para depois ver se estava tudo ok, para depois falar comigo para acertar a quantia ali para os pintores, né? Eu ia pagar para a imobiliária a pintura da casa. Quando ela falou que eles iam fazer vistoria, fiquei tranquila, né, gente? Tranquila por quê? Porque a casa estava em bom estado, eu não depredei nada, então estava conservada, eu tinha feito melhorias na casa. Então achei que não ia dar nenhum problema, né? Eu chegava lá, eles iam ver tudo isso e ia liberar para pintura. Engano meu. Uma semana depois a imobiliária me liga e fala para mim que foi feita a vistoria na casa e que era para mim ir na imobiliária conversar, porque eu tinha umas coisas lá na casa que eu tinha feito que estava diferente de quando eu entrei. Ai, gente do céu. Até aí eu achei que fosse coisinha à toa, né? Ai, gente. Quando eu entrei, sentei na sala lá, conversando com a moça, ela falou tudo que eu havia feito na casa. Gente, mas foi tão surreal, mas tão surreal, que eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Com o tempo, a gente que mora na casa vai estragando torneira, porta. Então, o que a gente tem que fazer? Trocar, né? Não é você que está dentro da casa, então é você que tem que trocar essas coisas. Então, foi o que eu fiz. Estragou a torneira da pia, da cozinha, troquei. Estragou a torneira do tanque, que era dourada, antiga, troquei, pus torneira nova. A porta do banheiro estava uma parte assim, estragada embaixo, troquei a porta inteira.
Eu tinha feito um jardim no fundo da casa, porque tinha quintal, né? Então fiz um jardim, estava lindo o jardim. E na frente da casa eu havia feito uma pintura nova, porque como eu trabalhava na minha casa, tinha um ateliê de costura, eu queria deixar apresentável para os clientes, né? Então eu dei uma arrumada na frente da casa, estava com umas rachaduras, eu contratei um pedreiro, então o pedreiro fez o reparo e depois eu paguei uma nova pintura na frente da casa. E no portão estava com defeito também, porque eu tinha cedido um pouco o muro e o portão estava raspando assim no piso. Então, cada vez que abria o portão, ele raspava no chão, tudo, e eu fiz a melhoria. Agora vem o detalhe. Na frente da casa, no portão, eu comuniquei imobiliário, eu pedi a permissão se eu poderia mexer na pintura e no portão. A imobiliária entrou em contato com o dono e foi liberado para que eu pudesse mexer e tudo, fazer a melhoria. Ok, fiz. E quando foi minha surpresa, que daí falou que eu troquei a cor da frente da casa, não era aquela cor, que eu também mexi no portão, quebrei mesmo. Claro que quebrou, né? O pedreiro precisou quebrar para arrumar, então arrumei, pintou, ficou tudo bonitinho, né? Ficou a cor da frente com a cor do portão, pintei tudo certinho. Então, a imobiliária tinha liberado para que eu fizesse isso. Aí vieram com essa desculpa, que eu mexi na frente da casa, troquei a cor da tinta, mexi no portão, coloquei torneira que não era que estavam antes. Gente, resumindo essa palhaçada, todas as melhorias que eu havia feito não valeu de nada. Eles entraram com a justificativa de que a porta do banheiro não era aquela que eu havia colocado, a torneira da pia não era aquela que estava, a do tanque também, e o quintal não tinha aquele jardim, que tinha que pagar a caçamba para arrancar as flores, arrancar tudo, porque o quintal estava limpo, quando eu entrei não tinha nada. Mas não é uma sacanagem isso, gente? Sendo que tudo que eu fiz valorizou o imóvel. Eu não depredei, não quebrei nada. Tanto é que eu deixei tudo lá. Eu não tirei torneira, não tirei porta, não tirei nada. Ficou na casa. Eu achei que era só eu pagar os pintores e pronto, acabou, liberou aí, acabou o assunto. Não. Aí começou a dor de cabeça, né? Aí cada hora era uma desculpa. Porque a torneira era antiga, agora tem outra nova, porque a porta não sei o quê, porque isso, é aquilo outro. A gente, olha, chegou no fim, eu perdi a paciência, sabe? Eu não tenho muita paciência para isso, gente. Eu sou sincera em falar para vocês. Não tenho pingo de paciência, sabe? Por quê? Porque você tá vendo que tá errado. Você tá vendo que aquilo tudo é uma palhaçada. Você está sendo roubada na maior cara de pau. Então eu achei que aquilo era um roubo, sabe? Eu não estava de acordo. E sabe quanto que eles pediram? Pelas melhorias na casa, tudo? R$5.000 para mim poder sair da imobiliária numa boa. De multa, não é multa. Enfim, eles cobraram R$5.000. Eu falei, o quê? Eu falei, mas eu fiz melhorias na casa. A gente não teve acordo. Chegou uma hora que eu comecei a falar alto, sabe? Comecei a falar alto porque, assim, eu perdi a paciência. Foi aonde eu decidi parar de falar e eu saí da sala, porque não ia prestar. Eu ia sair de lá dentro de um carro de polícia. Porque eu não tenho paciência, sabe? Você tá vendo que você tá certo e toda aquela sacanagem por trás para poder roubar dinheiro da gente. Então, não estava de acordo com aquilo, alterei a voz, saí da sala, não voltei mais para resolver nada, contratei um advogado
para entrar no caso e resolver para mim. Porque, olha, sinceramente, gente, eu não sei, sabe? Eu não tinha estrutura psicológica para lidar com aquilo, sabe? A minha paciência é zero, sabe? Eu sou um pavio, acende e já explode, eu não tenho paciência. Então, contratei um advogado, só que nesse meio tempo, vai ver na palhaçada. Eu pagava aluguel da onde eu estava e da outra casa que é onde eu estou. Então, eu pagava 2 aluguéis. Enquanto eu não entregava a chave, enquanto essa palhaçada não era resolvida, a chave estava comigo, estava cobrando o aluguel normal, estava correndo, né? O aluguel normal. Gente, isso daí foi quase um mês, para vocês terem uma ideia. Eu bancando 2 aluguéis. Aí foi onde o advogado entrou no caso, contratei o advogado e ele foi na imobiliária intermediar por mim e tentar reduzir o valor. O advogado fez, levou quase um mês para resolver tudo isso. E acabou que ficou em R$3.000 o valor. Mesmo assim, eu não me dei por satisfeita. O advogado falou para mim que não tinha mais o que fazer. Esse era o valor máximo que a imobiliária conseguiria reduzir, não teria condições de abaixar mais nada. Gente, e para mim não sujar meu nome, para mim sair logo daquilo, eu decidi então aceitar essa quantia, mesmo sabendo que era injusto, porque senão o negócio ia para muito mais longe, eu ia sujar meu nome e eu não sei o que ia acontecer. Então eu decidi, para evitar problemas e tudo mais, e ter nome sujo e tudo, eu decidi pagar os 3.000. Aí eu falei para o advogado que poderia então fechar lá o acordo, né? Então foi assim. O advogado viu para mim e fechou nesse valor, eu paguei, eles me deram o recibo de quitação de dívida, né, com a imobiliária, e eu saí. Mas saí muito insatisfeita. Eu saí assim, insatisfeita com o desfecho disso, eu me senti lesada, roubada. Eu achei que foi um roubo aquilo, pelas melhorias que eu havia feito na casa. E eu não tirei nada, não tirei torneira, não tirei porta, nada do que eu coloquei na casa eu tirei. Então eu achei sim que foi uma cobrança injusta, mas para evitar mais problemas para o meu lado, para evitar que eu tivesse nome sujo, eu decidi fechar nesse valor e sair. E foi assim que eu saí da imobiliária, depois que eu estava com o recibo de quitação de dívida. Gente, mas foi um estresse, mas um estresse tão grande para mim, que eu peguei um ódio, sabe? Mas um ódio de imobiliária, que eu não posso nem ver imobiliária na minha frente. De tudo que eu passei, da raiva, o estresse, o desgaste emocional, a ponto de eu ter que colocar um advogado, né, no caso. Então, assim, peguei maior ódio, maior ranço de imobiliária. E aí eu consegui, né, sair, depois de toda essa palhaçada aí, consegui sair. Saí, não devo nada, e é isso. E o relato chega ao fim dessa maneira, né? Então eu me senti assim, injustiçada, roubada, lesada, porque foi um roubo que fizeram comigo, por tudo que eu havia feito de benefício no imóvel. Eu não depredei, não quebrei nada. E eu fiquei bastante surpresa também com vários e-mails que eu recebi de pessoas relatando também problemas que tiveram com a imobiliária na hora de entregar a chave. Teve gente que chegou até a infartar, para vocês terem ideia, de nervoso, de tanto nervoso. Teve pessoas que até infartou por conta desse estresse todo. Olha que ponto, gente, que o negócio chega. Então dá para ver que a palhaçada, ela se estende até nos dias de hoje. Não leva em conta, em consideração, tudo que você fez de melhorias no imóvel. Desconsidera-se totalmente para poder o quê? Justificar coisas que não é justificáveis para poder roubar da gente.
É uma palhaçada, sabe? É uma palhaçada. Para mim, não tem nem mais o que falar. Agora, muito me admira. Cobra-se muito, fala-se e cobra-se muito a honestidade dos grandes. Mas olha aí as coisas que acontecem com a gente. É o fim da picada, não é verdade? É o fim da picada, é uma palhaçada. E por isso que eu falo para vocês, sabe, gente? É ou não é para dar ranço na gente? É ou não é para a gente pegar assim ódio de certas coisas? Eu sou um tipo de pessoa que eu odeio injustiça. Eu gosto das coisas certas. Gente, você quer ver eu ficar a pé da vida? É quando eu tô vendo que eu tô certa e a pessoa tá falando que eu tô errada. Nossa, eu viro no cão. Eu sou bem sincera em falar para vocês, eu viro no cão. É muito difícil para mim lidar com essas coisas, sabe? Não que eu não goste de ser contrariada, eu não gosto de injustiça, eu gosto das coisas corretas, das coisas certas. Se eu tô certa, eu tô certa, se eu tô errada, eu estou errada. E neste caso da imobiliária, para finalizar, eu estava certa. Eu me senti assim, roubada. Roubada e insatisfeita com o desfecho final que teve. E para não sair prejudicada e com meu nome sujo, foi onde eu decidi aceitar aquele acordo, né? Que foi uma palhaçada.